Olá, seja bem-vindo ao Contraponto. O tema do nosso programa de hoje é a violência sexual contra a mulher. Esse ciclo de violação à dignidade e ao corpo das mulheres parece naturalizado na cultura brasileira. Uma das faces mais abomináveis desse tipo de violência é o estupro. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de estupro a cada 11 minutos no país. Mas essa é apenas a ponta do problema, porque muitos casos não são notificados e sequer chegam a virar estatística. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no Contraponto a titular da Delegacia da Mulher de Vitória, doutora Arminda Rodrigues, e a psicóloga do NEVID, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público Estadual, Jocilene Marquezine. Bom, gente, eu citei aqui a questão do estupro, né, que eu acho que já deve ser, vocês podem confirmar ou não isso, a forma realmente mais cruel da violência sexual. Mas de que forma que a violência sexual se manifesta também? Quais são as outras formas de manifestação da violência sexual? Vamos começar com a senhora, doutora Arminda. Então, a mais cruel e a mais realmente é o estupro. Mas nós temos outras formas como os atos libidinosos que antecedem esse estupro, aquela fala chula, né, em relação à mulher, da mulher estar passando em algum local, ou então mesmo estar dentro de uma balada, em algum local público, e se dizer aquelas charadinhas de mau gosto que ofende a dignidade, né, ofende essa mulher. E isso faz com que a gente chama, na verdade, isso aí do crime de injúria, que na verdade é um preparativo, porque ele visa ali o lado sexual. Perfeito. Então, Jocilene, quer dizer que às vezes a gente é vítima dessa violência no dia a dia, né, cotidianamente, e por ser tão naturalizada na sociedade, a gente não se dá conta disso. Muitas vezes isso acontece, né? Isso acontece até mesmo no caso do estupro, por exemplo, né? Que o estupro pode acontecer no casamento e a mulher não se perceber como vítima de uma violência sexual, porque é naturalizado na nossa sociedade de que a mulher existe para servir o homem, né? Se o homem deseja ter relação sexual, ela tem que manter. Então isso pode acontecer até mesmo no casamento. A mulher sofreu uma violência grave, como estupro, né? O sexo forçado, não consentido, e ainda assim ela não se perceber como vítima de uma violência sexual. O que dirá esses outros atos que a doutora Arminda falou, né? Uma piadinha, uma cantada de mau gosto, né? A mulher está passando na rua, indo trabalhar, não está nem pensando em nada disso, e alguém, né, faz uma piada, faz uma cantada, passa a mão em alguma parte do corpo. Aquelas situações que acontecem muito, por exemplo, no transporte coletivo, né? Da mulher, né, ser violada de várias formas, né, dentro do transporte coletivo, até chegar ao ponto, né, no metrô ter o vagão rosa para mulher, né, só exclusivo para mulheres, né, chegou-se a esse ponto, né, de precisar ter um vagão, né, exclusivo para a mulher para ela não sofrer violência. Então existe uma série de violências sexuais que estão naturalizadas na nossa cultura, que é como se fosse uma coisa normal, natural, homem é assim mesmo, mulher, né, é assim também, tem que evitar o estupro, tem que aceitar é o sexo frágil, isso aí, o homem é isso mesmo, é dessa forma, homem é homem, né, o que se diz muito, e aí as mulheres vão aceitando essa violência, vai se perpetuando, né, todas essas violências. Elas provocam, né? Certo. Jocilene falou aqui sobre a questão do estupro no casamento, porque normalmente a gente tem uma visão de que isso acontece quando o agente daquela violência é alguém que a gente não conhece, que não é do nosso meio, mas como assim acontece também numa relação, doutora? Então, antes da lei Maria da Penha, né, 11.340, a relação sexual entre marido e mulher era a mulher teria como uma obrigação servir o marido. Até então, vamos dizer assim. Então, ele poderia se exigir de todas as formas numa relação sexual e ela não poderia reclamar, ela não teria seu direito ao próprio corpo. Então, é como se, a partir de 2006, quando entramos no vigor da Lei Maria da Penha, essa prática passou a ser considerada estupro se a mulher realmente não desejar a relação da forma que o marido desejasse. Exemplo, eles estão separados, moram na mesma casa, até vamos dizer, dormem em quartos separados, e alguma noite lá que ele resolveu
chegar bêbado ou drogado e ele força essa mulher. Ou até mesmo ela muitas vezes está casada com ele, mas está fazendo algum tratamento, algum tipo de tratamento, algum tipo de doença, e esse homem obriga essa mulher à prática de sexo, naquele momento não desejada por ela. Então, nós temos várias ocorrências registradas pelas mulheres dessa relação não desejada, e isso é estupro, porque ela não permitiu. Mas isso é uma coisa que as mulheres estão tomando consciência agora, as mulheres né? estão tomando consciência, até mesmo porque quando esse fato ocorre, ela sente que não é uma coisa normal. Porque se você chega para o seu marido, fulano, eu estou fazendo um tratamento assim, assim, assim. Eu não posso ter uma relação sexual com você, uma relação sexual saudável. E ele a obriga, então isso passa a ser um estupro, né? E ela sente isso. Ou ela, de uma forma ou de outra, é dominada, ela não quer mais aquela relação, casamento, mas não tem como sair daquilo. E aí ele passa, numa dominação, a obrigar essa mulher a fazer sexo. Não é uma relação saudável. E algumas mulheres têm, sim, se chegado à delegacia, feito os boletins, a gente tem dados de ocorrência, até de instauração de inquérito policial nesse sentido. E isso é importante, as mulheres tomarem conhecimento, principalmente as que estão em relação, que não há essa obrigatoriedade hoje. Outrora, realmente, o homem tinha esse direito, né? Hoje não. Hoje a situação mudou de acordo com a legislação vigente, né? Isso tem a ver também, Jocilene, com a questão daquele ranço de sociedade patriarcal, né, da dominação do homem, e isso se naturalizou, essa questão da violência, que às vezes a mulher nem via como violência, né, ela não está querendo o ato sexual naquela hora, dentro do relacionamento, ou fora, e aquilo ela se sentia obrigada mesmo a fazer. Isso, né? Isso tem muito a ver, né, com a forma como a gente entende o que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade, né? De que a mulher tem um determinado papel e que ela teria que cumprir esse determinado papel. E o homem também teria outros papéis a cumprir, né? Muitas vezes, né, essa forma como homens e mulheres são educados, são socializados, né, acabam produzindo, né, esse homem, né, mais agressivo, mais violento, e essa mulher colocada nessa condição de passividade, de submissão, tendo que aceitar determinadas coisas, né? Tanto que agora a legislação, como a doutora Arminda colocou, né, acaba com isso, né? A mulher não tem uma obrigação, né, um dever, né, de ter relação sexual com o marido, né? Ela tem que exercer a sua liberdade sexual. Mas a gente ainda vive esse ranço realmente, né? Da mulher ser vista como um objeto, do homem, inclusive um objeto de satisfação sexual, da mulher, né? A gente tem a gente pode colocar vários exemplos, né? Como a mulher é retratada, por exemplo, na mídia, nas propagandas, né? Essa mulher é colocada como objeto de desejo, né? Essas produções sociais, elas acabam por reforçar essa violência, né? Elas produzem violência contra a mulher, né? Porque a gente não acredita que a violência é algo que é inerente ao homem, né? O homem é violento, ele nasceu violento, ou a mulher ela é mais frágil mesmo, ou mais submissa. Mas é uma produção social dessa violência. A gente produz homens violentos e mulheres submissas nas diversas práticas sociais, né? Na nossa cultura, nas produções artísticas, na mídia, nas coisas que a gente fala, que a gente diz, né? E também, né, no momento em que a gente está, né, atendendo essa mulher, atendendo na delegacia, atendendo no CRAS, atendendo no CREAS, atendendo no Ministério Público, a gente pode estar reforçando ou não, né, a violência que essa mulher vem sofrendo, e que muitas vezes ela não percebe que sofre. Perfeito. Agora, existe um pensamento muito naturalizado da culpa da mulher por sofrer aquela violência, né? Tem a questão realmente de como a mulher é retratada na mídia, da exposição do corpo, da exploração, né? Mas se condiciona a questão de, ela foi estuprada ou ela está sendo cantada porque ela está vestida com determinada roupa, porque ela tem um comportamento mais para frente. Isso justifica, doutora? Não, isso não justifica, mas é justamente a justificativa do agressor em relação a essa mulher. Exemplo, nós estamos tendo um caso, estou terminando agora um relatório, em que o cidadão se dizia, até então, ela falava, ele é meu namorado. E ele disse o seguinte, não, eu sou só o ficante, ela fica com todo mundo. E aí o primo dele, que não tinha nada a ver com a relação dos dois, acabou por ter relação sexual com ela. Obrigada, assim, ela não percebeu que era ele, e aí o primo, na hora dela, falou, olha, ele me estuprou.
E o primo disse, não, você fica com qualquer um, ou seja, como se fosse uma justificativa, dando para essa pessoa um aval para que ele também pudesse fazer da melhor forma que ele achasse, né? Ou seja, sem considerar o pensamento dela. Ela poderia ficar com qualquer um, porque o corpo é dela, a dignidade é dela. Se ela não queria aquela relação, com qualquer um, desde que seja consensual, que a mulher desde que seja queira. consensual. Mas aí essa justificativa, porque você fica com qualquer um, então há essa justificativa, né, entre aspas, que não na verdade, ela tem o direito de escolher com quantas pessoas ela quiser ficar. Perfeito. Agora tem uma outra questão que a gente falou no início do programa, da subnotificação, né? Muitos casos não vão para as estatísticas. O que acontece ainda, Josilene, que muitas mulheres não cheguem a denunciar esses casos? Essas mulheres, né, geralmente elas têm medo, elas têm vergonha, justamente por conta dessa culpabilização, né? É todo um processo de culpabilização da vítima pela violência sofrida. Não só a violência sexual, mas a violência contra a mulher de modo geral. A mulher é muito culpabilizada, né? O que a senhora fez para ele te bater, né? Alguma coisa ela deve ter feito, né? Para o marido ter batido nela. Então, são coisas que estão no imaginário social, né? Estão na cabeça das pessoas aí, né? Então, todo esse processo de culpabilização faz com que a mulher tenha muita dificuldade de denunciar, de buscar ajuda, de contar para alguém o fato, né? Isso a gente falando da mulher adulta, no caso da criança e adolescente também, né? Assim, é preciso também que alguém possa fazer isso para essa criança, que alguém consiga perceber que essa criança e esse adolescente estão sofrendo violência sexual. Porque muitas vezes a criança e o adolescente sofrem ameaças, né? Se você contar, eu vou te matar, eu vou matar a sua família. Exatamente. Então, alguém, né, que está ao redor dessa criança tem que conseguir perceber que essa criança está sofrendo uma violação de direitos. Que muitas vezes ela sozinha, ela não vai conseguir falar disso. Às vezes a criança pequena, ela nem percebe, ela nem tem a dimensão de que aquilo é uma violência. Ela não sabe. Exatamente. Acha que é natural, que seria uma coisa natural, vocês apontariam para os pais, para quem está próximo, reconhecer uma violência sofrida por uma criança? São diversos, né? No geral, assim, né? Mudanças bruscas de comportamento, né? Assim, a criança de um jeito, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, medo, medos súbitos. Ela fica com muito medo de acontecer alguma coisa. A pessoa que esse agressor fez a denúncia, fez a ameaça, né? Se você conta para sua mãe, eu vou fazer isso ou aquilo com ela. Então, ele vai passar ali, ter um medo de que a mãe realmente ocorra alguma coisa com essa mãe. E muitas vezes esse agressor, principalmente quando ele é de casa, quando é criança e adolescente, ele tenta fazer com que essa criança ache que aquilo é natural. Nós tivemos um caso que o pai falava para a filha, olha, isso é natural, seu avô fazia assim com a sua mãe. E a menina, acreditando, que 10 anos, pensou que aquilo era normal. Né? Então, eles fazem com que a criança ache que aquilo ali é uma situação normal, de forma que ela nem entenda que tem que contar para alguém. Principalmente se a mãe é separada do pai e essa criança vai visitar. Né? Normalmente isso acontece mais nessa situação. E tudo isso acaba levando a essa subnotificação, né? Esses dados eles não aparecem nas estatísticas. Né? Normalmente isso só vai aparecer para a gente quando essa menina completa 18 anos, que ela vai ter um relacionamento. O pai que fazia isso vai cobrar dela, não quer, né? Então a gente tem muitos casos assim que o pai força para que ela não tenha um relacionamento saudável com outra pessoa, porque ele acha que ela é dele. Então aí essa pessoa, essa menina que já está mais independente, procura ajuda através da mãe, da avó, dos tios, que chegam até a delegacia. Mas olha quanto tempo se passou isso. Perfeito. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas e outras questões daqui a pouquinho no segundo bloco do Contraponto. Hoje o nosso tema é violência sexual contra a mulher. Não saia daí. Olá, o Contraponto está de volta. O tema do nosso programa de hoje é violência sexual contra a mulher. As nossas convidadas são a titular da Delegacia de Proteção à Mulher de Vitória, Arminda Rodrigues, e a psicóloga do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público Estadual, Josilene Marquezine. Bom, gente, para configurar um pouco essa questão da violência sexual, existe um perfil
Aí eu direciono para você, Jocilene, de vítima e um perfil de agressor com base nesse atendimento que vocês fazem lá no NEVID? No núcleo, né, a gente não faz atendimento direto às vítimas de violência, né? Nós somos um núcleo de fomento e de acompanhamento das políticas públicas, né, do Estado de enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente tem contato, né, com vários, a gente anda por todo o Estado, tem contato com todos os municípios, né? O que a gente consegue perceber é que não tem como a gente traçar um perfil fechado desse agressor e dessa vítima. Como a gente estava colocando, né? É uma questão, né, social, uma questão cultural, né? Todo um processo social de produção de violência, né? Então, ou seja, pode estar na camada mais pobre, na mais rica. Pode, infelizmente. Acontece, né, em todas as classes sociais, né, em todos os tipos de situação, com crianças, né? Crianças e adolescentes que são as maiores vítimas, inclusive, né? Quantitativamente falando, mulheres adultas, como eu disse, né, de qualquer classe social, não tem essa distinção. Né? Em relação também ao homem, né, que comete esse tipo de violência, não tem um perfil fechado, assim, né? Não é aquela ideia que a gente pode imaginar a princípio de que esse homem ele é um doente, ele é um drogado. Né? Inclusive, como você falou, em relação a crianças e adolescentes, as pessoas próximas estão entre as principais, exatamente, os principais agressores. Considerando todas as faixas etárias, né, cerca de 70% dos casos, o agressor é uma pessoa conhecida da vítima. Ou é um pai, um padrasto, um familiar, um amigo, um conhecido, um namorado, marido, é uma pessoa conhecida, né? Uma proporção menor dos casos, que é aquela imagem que a gente tem do desconhecido, que a mulher estava andando na rua e foi estuprada por um desconhecido. Isso acontece num número menor de casos, né? Então não tem como a gente traçar um perfil da vítima ou do agressor, né? Infelizmente pode acontecer qualquer mulher pode estar sujeita a sofrer uma violência sexual. Agora, delegada, essa questão da subnotificação que a gente falou no primeiro bloco, né, atrapalha quando as mulheres não denunciam? É mais complicado de combater esse problema da violência sexual? Então, na verdade, quando ela não denuncia, a gente não tem essa noção de característica de como seria esse autor, né? E mais, como a Jocilene disse, ela não notifica a polícia por várias razões. Além do medo, ela não olhou esse cidadão no olho, ela não tem característica dele, ela não sabe nome, não sabe onde encontrar. Isso dificulta a polícia e também vai dificultar para ela fazer um retrato falado, porque ela não fixa nesse agressor. Então, nós temos dificuldades nesse sentido. E pelo fato do crime de estupro ser um crime que depende da representação desta vítima, ou seja, se ela não quiser notificar, a autoridade policial não pode fazer nada. Eu só posso apurar um crime de estupro se a vítima chegar até a delegacia e dizer para mim, olha, eu fui estuprada, e mesmo que ela não saiba quem foi, me passe o mínimo de característica, se ela quiser que se apure, ela vai dizer lá, eu gostaria que fosse apurado. Se não, não tem como tomar nenhuma providência. Por exemplo, a não ser naqueles casos que a Jocilene disse que seja criança, adolescente, vítimas vulneráveis, que a autoridade policial, ela de ofício é obrigada, mas em casos de violência sexual contra a mulher, a autoridade policial, o Ministério Público, a Justiça não pode tomar a frente. Certo. Quando não há a conjunção carnal, o ato sexual, ou quando há e não há evidências, por exemplo, os exames não demonstram alguma evidência realmente, o relato da vítima, ele já conta para que a polícia investigue apenas o relato da vítima? Sim, o crime de estupro ele é muito complicado, ele é muito difícil de se apurar, porque ninguém viu, se eu não tenho testemunha, então eu vou depender de quem? Vou depender da vítima, né? E, na verdade, hoje o estupro não há necessidade da conjunção carnal. Precisa, sim, que haja violência, precisa que haja o constrangimento, né? E aí, até os atos libidinosos antes de uma cúpula, vamos dizer assim, né? E nós temos muita dificuldade para enfrentar, para apurar esse crime, porque muitas vezes a mulher, ela registra, ela passa toda a situação, mas lá na frente ela já está constrangida, porque a gente não consegue localizar, ela não sabe fazer um retrato desse agressor, e aí o que acontece? Ela vai desistir. Ela não quer ficar indo em delegacia, ela não quer ficar indo no Ministério Público para ficar dando informação. Ela vai ficar revivendo aquela situação, ela fica revivendo aquela situação, né? Mas, como a Jocilene falou, nós não temos como traçar um perfil, porque a gente tem o cidadão que encontrou a moça saindo da academia,
faz uma pergunta, fulana, você sabe me informar a rua tal? A pessoa vai por educação e ele puxa para o carro. Tem aquele que está andando de bicicleta, a pessoa está distraída às vezes no telefone, que está na moda agora, e aí é puxada ou coloca-se uma arma, olha, perdeu, como eles falam, né? Então, você não tem esse perfil, o cidadão ele tem carro, muitas vezes ele não tem, às vezes ele está andando na rua, ele pode ser um drogado sim, pode ser uma pessoa normal, comum, pode estar no meio de nós. Acima de qualquer suspeita, né? Acima de qualquer suspeita. Agora, Jocilene, falando de violência sexual, a gente tem uma rede, né? Vocês trabalham acompanhamento das políticas públicas, uma rede adequada para esse atendimento à vítima, já que se falou muito aqui que a mulher tem vergonha, né, de denunciar. Às vezes, pelo próprio atendimento que ela tem, ela sofre um constrangimento nesse momento que ela vai à delegacia, ou às vezes não. A pessoa que vai colher o depoimento, tem aquela questão que a gente falou, qual é a roupa que você estava vestindo. A rede de atendimento a essa vítima, ela é adequada? Existe essa rede, realmente, né? E é importante que as pessoas saibam disso, né? A gente tem números de denúncia, por exemplo, a gente tem o Disque 180, que é um número do governo federal, né? Para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive a violência sexual. A mulher pode ligar, não só para denunciar, mas para pedir orientação de onde ela pode ser atendida. A gente não pode esquecer também que todos os municípios, né, eles têm que oferecer esse tipo de atendimento em relação à violência sexual, não só no âmbito da assistência, nos CRAS, nos CREAS, onde a mulher vai ter o acompanhamento psicossocial, vai ter o psicólogo, o assistente social, que vão fazer esse acompanhamento, como também aquele acompanhamento, né, na saúde, médico, né, no medicação. Isso é fundamental, né? No caso de um estupro, a gente sabe que a mulher tem que ser atendida pelo serviço de saúde em até 72 horas, porque ela pode fazer tomar uma série de medicações que a gente chama de quimioprofilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis, para a gravidez indesejada. É bom que se deixe claro, porque às vezes a mulher pensa, eu tenho que registrar a ocorrência para eu ter direito a todos esses medicamentos. Não, ela só precisa ir a uma delegacia para ser encaminhada ou ao próprio DML. Normalmente vai à delegacia e vai ao DML para dali ser encaminhada para tomar essa medicação. É muito importante. E isso tem que ser nesse prazo legal de 72 horas para que esse medicamento faça efeito. Independente ou não da autoridade instaurar ou não o procedimento. Perfeito. É direito da mulher. É o direito da mulher, né, ter esse atendimento. Mas em relação a esses agentes que estão lá, né? Claro que a gente não pode generalizar em cada órgão, na polícia, né? Existem pessoas e pessoas, mas a gente observa que há muito depoimento de mulheres que às vezes não denunciam por conta de um atendimento que acaba virando uma outra violação àquela mulher. Ela se sente duplamente vitimada, sim, né? Sim. Esse seria um desafio ainda a ser superado? Sim, a gente acredita que sim, né? É um desafio realmente, né? Porque essa cultura, isso que a gente chama de cultura do estupro, essa cultura machista, ela está em todos nós, né? Nós fomos criados, educados, socializados nesse ambiente, né? Então, às vezes, a gente tem que, como agente público, né, que trabalha com essa temática, a gente precisa estar o tempo inteiro vigilante para a gente não revitimizar essa mulher. Então, acho que esse é um grande desafio mesmo a ser enfrentado. Não basta existir o serviço, né? Mas essa mulher tem que ser bem atendida nesse serviço, ela tem que ter acesso pronto a esse serviço, mas tem que ser bem acolhida, bem atendida, para que ela não possa sofrer uma outra violência, né? Não ser revitimizada, como a gente chama, né? Então, é fundamental também pensar, né, na qualificação desses profissionais, né? Os municípios, o Estado tem que investir, né, na capacitação desses profissionais, em todas as esferas, né? Tanto no atendimento no setor jurídico, no atendimento médico, na delegacia, no Ministério Público, né? Essa mulher tem que ser bem atendida, bem acolhida. O policial militar, que muitas vezes vai atender uma ocorrência, ela tem que ser bem atendida onde quer que ela vá, senão muitas vezes ela desiste, né? Porque é muito difícil, imagina, né? Ter que ir para o IML, fazer o exame, aí ter que ir para o serviço, falar novamente daquilo. Então, não é fácil para a mulher, ela tem que ser muito bem acolhida, realmente, para que ela possa prosseguir, né, com a denúncia, representar, né, como a doutora colocou. Perfeito. Agora a gente está chegando já ao final do programa, mas eu queria saber a avaliação de vocês. A gente falou muito de questão de atendimento da mulher, né? Mas como que a gente poderia fazer para tentar desconstruir toda essa cultura, né, que existe ainda, acredito que não só no nosso país, mas em vários outros também, do machismo e de naturalização dessa violência sexual? Vocês que atuam nesse campo, né, que estão ali no dia a dia trabalhando com isso, o que vocês acham que pode ser feito, doutora Arminda? Então,
o machismo, ele já vem historicamente, né? E a gente, nós mães, eu sempre falo isso, a gente reproduz isso nos nossos filhos e nas nossas meninas. Então, a gente tem que começar isso na nossa família, né? Eu, a partir dos meus netos, eu tenho 2 filhas e tenho um neto agora. Então, eu preciso estar passando para esse neto o respeito, a dignidade, a mulher, a mãe dele, os coleguinhas da escola, porque a gente tem que começar a reconstruir. É uma questão de educação de gênero, né? É uma questão de educação de gênero e tem que começar de pequeno, porque depois que o cidadão cresce, é como o olho que não enxerga. Você tentar fazer esse olho enxergar é muito complicado. A doutora Armínia coloca um aspecto importante, né? Todos nós, na verdade, temos uma participação nisso, né? Temos uma implicação nesse processo, né? De construção de outras relações entre homens e mulheres. E a gente não pode esquecer da importância da escola também, a educação formal, né? A educação também precisa investir nisso, né? Também precisa trabalhar essas questões, desde a educação infantil, né? As famílias, né? Enfim, todos os grupos sociais têm que fazer essa discussão, né? Dos papéis de homens e mulheres, né? Dessas relações de gênero, como a gente chama, né? Isso é fundamental. Perfeito. Bom, gente, o tempo passou rápido, né? Infelizmente o programa chegou ao fim, mas eu acho que deu para esclarecer algumas coisas relacionadas à questão da violência sexual contra a mulher, né? Importante é realmente a gente reconhecer essas violências, acredito eu, e também lutar contra elas, né? Todas as mulheres e homens têm um papel fundamental nisso. Muito obrigada a vocês, a Jocilene, psicóloga do NEVID, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público, também a doutora Arminda, da Delegacia de Proteção à Mulher. Obrigada também você de casa que acompanhou o Contraponto de hoje. A gente falou sobre violência sexual contra a mulher. Você pode mandar aí as suas sugestões, críticas para o nosso e-mail, tvales.es@gmail.com. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.